Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e por isso estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião virtual da Seitonoye do Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Tiba Fatini, sou preletor da Seitonoye e tenho a honra de falar para vocês sobre o tema Use corretamente a força do pensamento para o sucesso do seu empreendimento. Para falar sobre este tema, eu vou usar esse livro aqui, Convite à Felicidade, volume 1. Ele também tem o volume 2, eu vou usar somente o volume 1 aqui nessa atividade de hoje. Para quem não tem esse livro, eu faço o convite para que você adquira na livraria virtual da Seitonoye. Você pode clicar no site aqui, que está aparecendo na tela. Num clique, você pode adquirir e receber no conforto da sua casa, tá? Aproveita, adquira já o volume 2, dá uma passeada aí no site, veja toda a literatura da Seitonoye e adquira aí também as outras obras, ok? Para você que tem um livro, corre lá, pega na sua estante, para você poder estudar junto comigo. Pega uma lapiseira, um lápis ou um marca-texto, conforme for aparecendo os textos aí na tela, conforme eu for falando o texto, você vai sublinhando, você vai rabiscando para reforçar o estudo aí na sua mente. Bruno, não tem um livro aqui comigo. Pega um papel, uma caneta
E aquilo que for marcando você, aquilo que você achar interessante, você vai anotando. Você ouvir e você anotar reforça ainda mais esse ensinamento dentro de você. E isso vai impactar positivamente a sua vida, ok? Já pegou? Lápis e papel em mãos? Sim? Bacana. Vamos lá. Aproveita que você está assistindo a gente aí. A primeira vez que passa essa atividade é numa terça-feira. Se você está assistindo ao vivo, coloca aí nos comentários a cidade de onde você está assistindo a gente aí, para a gente acompanhar mais ou menos a nossa audiência, ok? E aí nós vamos falar então, use corretamente a força do pensamento para o sucesso do seu empreendimento. E é bacana esse tema, principalmente para o momento que o Brasil e o mundo está passando neste momento. O Brasil e o mundo está enfrentando uma pandemia bem diferente, bem atípica, e muitos empreendimentos estão passando por dificuldades, porque alguns empreendimentos estão funcionando de maneira racionada, né, de maneira reduzida, né, palavra correta, de maneira reduzida. Alguns funcionários tiveram um salário também reduzido, né, a carga horária reduzida. Alguns empreendimentos tiveram, inclusive, que fechar o estabelecimento de maneira temporária e alguns até fecharam a porta de maneira não temporária, fecharam de vez. Alguns empresários quebraram. Alguns funcionários perderam os seus empregos, o seu emprego de maneira não temporária, perderam o emprego mesmo, estão sem saber o que fazer. E aí vem a Seiichi Onoe falando assim, use a força do pensamento para o sucesso do seu empreendimento. O empreendimento pode ser o próprio trabalho, né? E aí você pode pensar assim, será que a Seiichi Onoe, ela vem com aquela filosofia, né, tóxica, né, com a positividade tóxica, que o tempo todo você tem que estar alegre, feliz, independente do que esteja acontecendo, né, aquela positividade tóxica? E aí eu já adianto para você que não. O mestre Masaharu Taniguchi, no livro A Verdade, volume 8, que para mim é o Manual do Empreendedor, na página 192, ele fala algo bem bacana. Ele fala assim, todos fracassam de vez em quando. Não se desespere por isso. Olha só que bacana. Ou seja, a Seiichi Onoe não tem essa positividade tóxica. A gente entende que de vez em quando existe algum tropeço, embora nossa natureza seja divina. Ela fala assim, qualquer pessoa, mesmo quando portadora da mais alta capacidade, ao exercê-la neste mundo fenomênico, este mundo fenomênico que a Seiichi Onoe fala, é esse mundo que a gente vive, é o mundo dos 5 sentidos, tá? Ao exercê-la neste mundo fenomênico, terá para cada 10 sucessos, 2 ou 3 casos mal sucedidos. Aí você pensa assim, tá, mas eu tenho mais casos mal sucedidos, não tem problema, tá? De vez em quando a gente tropeça. Aí ele fala assim, se no caso de fracasso você pensar somente naquilo que não deu certo e fixar a ideia de que é um fracassado, o seu complexo de inferioridade só fará crescer. Mesmo que o fracasso seja se você se lembrar 100 vezes, ele ficará gravado 100 vezes na sua mente. Assim, a ideia de um único fracasso vai se multiplicando cada vez que é lembrado. Tornar-se-á 100, 1000, 10.000 vezes maior e reforçará o seu complexo de inferioridade. Portanto, se quiser eliminar tal complexo ou tal dificuldade,
É melhor parar de contar os fracassos e passar a lembrar-se dos sucessos. Então, o que a gente vai falar nessa atividade aqui não é de positividade tóxica. Bruno, nós estamos passando por um momento de dificuldade e a gente vai falar de ter pensamento positivo a qualquer custo. Não, não é nesse sentido somente. Mas nós vamos falar que não é para você ficar focado na dificuldade, com pensamento fixo na dificuldade. Tem uma sutra sagrada na Seiichi no Ie que faz uma analogia bem interessante, que é mais ou menos assim: ficar deitado no leito com pensamento fixo na doença é o mesmo que desejar calor segurando gelo nas mãos. Em outras palavras, é ficar com o problema na mão, pensando no problema o tempo todo, é o mesmo que desejar a solução pensando no problema. É disso que nós vamos falar. Estamos com problemas? Estamos. Mas vamos ficar pensando no problema o tempo todo para sair dele? Será que vai resolver? Não é essa a solução. E é isso que nós vamos conversar. E aí, inclusive, o mestre Masaharu Taniguchi, ele continua falando nesse livro, A Verdade, volume 8, o seguinte: como encarar o fracasso? É uma pergunta interessante, né? É até tema de outra palestra, que a gente pode fazer outro dia aqui. Como encarar o fracasso? Ele fala o seguinte, ó: por outro lado, se você ficar eufórico em todas as ações bem-sucedidas e se esquece dos fracassos, corre o risco de abandonar a análise da realidade. Quem não olha direito por onde anda, pode cair do topo da montanha para o abismo. Você precisa compreender que cada fracasso lhe ensina algo, para que não volte a cair no mesmo erro. Em vez de ver o fracasso como prova de falta de capacidade, você deve encará-lo como parte de uma lição que consiste em descobrir a causa do presente fracasso e, por este meio, aprender os segredos para o sucesso futuro. Olha só que bacana. E aí ele termina assim, ó. Vou projetar até isso aqui. É preciso dissociar o fracasso da ideia de incapacidade e vê-lo como uma disciplina didática que o remete ao sucesso futuro. É assim que você deve ver o fracasso ou a dificuldade. Tanto é que o mestre Masaharu Taniguchi, em vários outros livros, tá? Mestre Masaharu Taniguchi, a gente chama carinhosamente ele assim. Masaharu Taniguchi, ele é o fundador da Seiichi no Ie, para você que não conhece, tá? Ele fala em vários livros que na Seiichi no Ie nós nos divertimos com as dificuldades, nós nos divertimos com o fracasso. Mas não que nós vamos atrás das dificuldades ou dos fracassos. É que, se por acaso acontecer a dificuldade, nós vamos tirar lição disso, tá? A gente não vai atrás de momento algum. Mas se por acaso acontecer, nós vamos crescer com ele. Eu estava vendo uma frase esses dias, né? Que ele fala mais ou menos assim a frase, né? Nós não crescemos somente com os anos, mas também com os danos. Obviamente, se você souber tirar proveito desse dano, ok? Então, seguindo com o nosso estudo, aqui no livro Convite à Felicidade, nome bem convidativo, né? É um convite para a felicidade. Ele começa falando o seguinte, peço para que você leia aí na tela, né? A circunstância e o destino se renovam. Deus fez com que o homem construísse o seu próprio destino e circunstâncias pela sua própria vontade, livre pensamento e ação. Isso constitui, ao mesmo tempo, o destino e a liberdade do homem. Deus
fez o homem à sua imagem e semelhança. Está escrito lá no Gênesis, na Bíblia. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deu todos os atributos para o homem. Tudo que Deus é, o homem também é. Se não está manifestando isso no homem, se não está manifestando isso na sua vida, não é porque não existe. É porque você não reconheceu e não conseguiu manifestar isso. E aí isso é uma outra palestra, tudo bem? E aí, além de Deus ter dado todos os atributos para você, Ele deu algo fantástico, e por isso que você não é um robô. Ele deu para você o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio de pensar, de falar e de agir. Nesse livre-arbítrio de pensar, falar e agir, é que você constrói o seu destino diariamente. Diariamente. Conforme você pensa, fala e age. Então, por isso que você tem o seu destino nas suas mãos. Então, tudo que está acontecendo diariamente com você, você pode mudar. Não existe aquela coisa, eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Você constrói a sua vida. Se não está legal agora, vamos mudar o roteiro? Você é o diretor, ok? Ele continua falando o seguinte, tá? Dessa forma, o homem, na página 43, dessa forma o homem vive dentro de circunstâncias e destino criado por ele mesmo. E estamos renovando ininterruptamente essas circunstâncias e destino, graças à lei da atração recíproca das ondas semelhantes. Qualquer que seja a nossa presente situação ou sorte, não é preciso lamentarmos, pois elas estão constantemente renovando-se, absorvendo de novo as coisas semelhantes com os nossos pensamentos. Ou seja, ela fala aqui, ó, lei da atração recíproca das ondas semelhantes. E aí reforço, não é da questão da positividade tóxica que vai mudar a sua vida, mas lei da atração dos semelhantes. Se não é só a Seitinoye que fala que essa atração dos semelhantes, se eu tenho pensamentos, sentimentos negativos, vai atrair coisas negativas. Não é só a Seitinoye que fala isso. Há um tempo atrás, virou uma onda, o tal do O Segredo, né? Virou livro, virou DVD, virou palestra, virou curso. Não sei se vocês lembram, né? O Segredo. Que falava muito, entre outras coisas, a lei da atração dos semelhantes, principalmente dos pensamentos semelhantes, da forma como você se trata, é a forma como o outro te trata. Nos últimos anos também virou uma onda de coaches, e uma dos ensinamentos dos coaches também é a lei da atração dos semelhantes. E essa vibração que você emana o tempo todo, principalmente dos seus pensamentos, é o que você atrai o tempo todo. E se essa onda que você emana o tempo todo é de pessimismo, é de tristeza, é de chateação, é de desesperança, é o que você vai atrair para você. Então, se estava ruim, curtiu sua fossa, curtiu ali o que não estava legal, mas e agora? Sacode a poeira, vida que segue. Como é que vai ser daqui para frente? Opa, não deu por esse caminho. Eu tentei ser empreendedor por esse caminho. Esse caminho aqui, fechou-se as portas.
Onde que eu posso ser útil sendo empreendedor, sendo empresário, sendo um funcionário? Onde que eu posso ser útil colocando o meu dom à disposição da humanidade? Faz um brainstorm aí e vai ver as oportunidades que estão à disposição. Algumas portas se fecharam, mas muitas outras se abriram. Você pode ficar fechado ou você pode se abrir para novas oportunidades. O mundo vai se abrir novamente. É como se todo mundo tivesse aí numa linha de largada, sabe, numa corrida, linha de largada, tá? Tem a linha de chegada e tem a linha de largada. Todo mundo está na mesma linha de largada. Embora todo mundo vai sair junto, quem vai sair primeiro? Quem vai sair com... Como é que fala? Quem vai sair com mais chance? É aquele que vai estar mais preparado. Quem vai estar mais preparado? Aquele que estiver mais psicologicamente condicionado, emocionalmente condicionado. E quem vai estar mais psicologicamente condicionado? Aquele que estiver com o espiritual fortalecido. E como é que eu fortaleço esse espiritual? Estudando, orando, meditando, fortalecendo o meu Deus interior. Faço esse convite para que você estude cada vez mais nessas reuniões virtuais da Seichonoye, toda terça. Tanto é que você viu no começo aí da reunião, aprenda a prosperar. Nós estamos sempre buscando colocar temas que têm a ver com a prosperidade, têm a ver com a atualidade, para que possa ajudar você que está aí em casa a passar por diversos momentos que o Brasil e o mundo está enfrentando neste momento. E aí basta que você também faça a sua parte, ok? Ele continua aqui no estudo. A circunstância e o destino se renovam. Aí ele fala ali: podemos mudar o nosso ambiente e destino se mudarmos os nossos pensamentos e sentimentos. Pensemos sempre em coisas alegres. Tenhamos sempre pensamentos de bondade. Mude o pensamento, mude o sentimento. No livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, tema forte, né? E aí você também pode pesquisar esse livro ali na livraria virtual da Seichonoye. Comande sua vida com o poder da mente. Sua mente tem força. Seu pensamento tem força. Você vai comandar toda a sua vida. Ele fala algo bem interessante. Você pensa porque sente. Os seus sentimentos comandam os seus pensamentos. E aí ele faz umas analogias bem bacanas. Se o seu sentimento é de tristeza, naturalmente os seus pensamentos também serão de tristeza. Se os seus sentimentos são de alegria, os seus pensamentos também serão de alegria. Portanto, esteja sempre com sentimentos benéficos, para que os pensamentos e, obviamente, as palavras acompanhem essas coisas boas. E aí a sua vibração, a sua vibe esteja assim também, tá? Aí ele continua falando o seguinte: a força, o pensamento é força. Devemos saber, antes de tudo, que o pensamento é uma força. Não é uma força simples, mas uma força que tem inteligência de estabelecer direção dos movimentos. Página 41. Entretanto, nem todos aplicam esse princípio de vivência. Na realidade, imaginam coisas indesejáveis. Mesmo sabendo que o pensamento é força, muitas pessoas
acabam imaginando coisas indesejáveis. Pensam na face negativa dos acontecimentos. Sabe que não pode pensar e acaba pensando, né? Ah, eu sei que não pode, acabo pensando. Eu sei que não pode criticar, acabo criticando. Eu sei que não pode xingar, acabo xingando. E aí não sabe por que não está legal a vida, né? Às vezes sentem medo, pensando na hipótese de as coisas tomarem um rumo indesejado. Essas preocupações são pensamentos. E se tem tais pensamentos negativos, a força desses pensamentos digará o rumo das coisas para o lado da treva. Não só é verdade isso, tanto é que o próprio Jesus Cristo falou isso há 2000 anos atrás, na seguinte frase: seja-te feito conforme tua fé. Seja-te feito conforme tua fé. Ele fala que prova-se que o pensamento é uma força. Eu pensava que fé era só quando você estava em posição de oração, orando. Eu pensava que fé era isso. Mas estudando a Seite Noé, eu aprendi que fé é todo pensamento constante. Toda palavra constante, ela é uma fé. E aí, para você que quer ter sucesso no empreendimento, independente de qual situação você esteja passando, isso aí é fundamental. Porque muita gente ora de manhã lá: obrigado, Deus, já tenho sucesso no meu empreendimento, já deu tudo certo, muito obrigado, já deu tudo certo no meu empreendimento, já tenho meu trabalho, já recebo X no meu trabalho, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ora positivamente, ora corretamente. Só que quando abre o zoião, né, ora 15 minutos positivo, só que na hora que abre os olhos, no decorrer do dia, pensa, fala e age ao contrário daquilo que orou. Esquece que todo pensamento, que toda palavra que sai da boca é uma oração também. E aí não entende o porquê que a oração não é atendida. E aí fala assim: o preletor, mas eu oro todo dia e minha oração não é atendida. O que tem mais força? 20 horas ou 15 minutos? Por isso que próprio Jesus Cristo ensinou: seja feito conforme tua fé. E como ele já te conhecia, ele complementou: seja feito conforme tua fé e orai e vigiai. Para você vigiar os seus pensamentos, palavras e ações, depois da oração, vigia se as suas palavras, pensamentos e ações são condizentes, coerentes com aquilo que você ora. Porque às vezes você ora uma coisa e depois você pensa, fala e age ao contrário. Obrigado, Deus, meu empreendimento já é um sucesso, meu trabalho, meu emprego já é um sucesso. Abre os olhos, vai para o empreendimento. Ai, meu Deus, mas essa pandemia, meu Deus do céu, vai fechar o meu estabelecimento. Mas desse jeito eu vou falir. Ai, mas esse governo, meu Deus do céu. Ai, mas esses funcionários só querem me sugar. Ai, mas esses fornecedores. Ai, mas esses impostos. Ai, mas desse jeito eu vou fechar a minha empresa. Ai, mas desse jeito eu não consigo. Ai, mas só chega boleto. Ai. Fica o dia inteiro na landainha. No funk do ai. Vamos bolar um funk do ai. E aí não entende. Reza 15 minutos positivo e durante o dia inteiro fala, pensa e age negativamente, ao contrário. Então, o pensamento correto é: orou positivamente, e por mais que você vê o negativo na sua empresa, né? Mas o boleto está chegando, Bruno. Mas às vezes o governo não está colaborando. Mas a pandemia não está colaborando. Mas o funcionário não está colaborando. Ter fé quando tudo está muito bom, quando tudo está positivo,
Elogiar quando tudo está muito bom é fácil, qualquer um faz. É justamente no ambiente de adversidade que aí você tem que colocar à prova a sua fé, o seu pensamento positivo. Aí que você tem que ver a imagem verdadeira das coisas. Aí que entra a força do pensamento. Aí que entra o tchan da questão. Aí que entra a força do empresário espiritualizado, o empresário da Seichonoye. Que aí eu vou fazer um convite daqui a pouco. Vai vir um new ciclo aí que vai ensinar você a prosperar. Que aí vai vir um empresário 2.0, 10.0, 1000.0, que vai ser o tchan do negócio aí, para que você saia de qualquer situação. Vai ser o diferencial de todo empresário, no Brasil e no mundo. Entendeu? Então, você tem que superar qualquer dificuldade com a força do seu pensamento. Jesus Cristo ensinou isso, ser-te feito conforme tua fé. Mas orai e vigiai, mesmo que esteja difícil. Você ter fé quando tudo está muito fácil, moleza qualquer um tem. É justamente no ambiente de dificuldade, de adversidade, que você tem que reforçar a sua fé. E aí ele continua no seguinte: a mente define o estado das coisas. E aí gostaria que você olhasse esse gráfico, tá? Aqui no livro, na página 41, ele fala o seguinte: de todas as coisas do mundo fenomênico que nos rodeia, não existe uma só que não tenha partido da mente. Tudo que existe no mundo fenomênico, ressalto, que é o mundo que a gente vive, o mundo dos 5 sentidos, tudo surgiu da mente do homem, tá? Ninguém dormiu, a humanidade não dormiu e de repente acordou, opa, surgiu a televisão. E o que é isso? Nossa, é uma TV. Não, alguém um dia pensou antes, né? Vou fazer uma televisão. Fez um projeto e aos poucos surgiu a televisão. A humanidade não dormiu e de repente, pum, acordou e apareceu um avião do nada. Alguém pensou, projetou esse avião na mente e esse avião, pouco a pouco, apareceu. E foi assim com o telefone, e foi assim com tudo que existe nesse mundo. Então, tudo começa primeiro na mente, desde as coisas materiais até das coisas não materiais, como sucesso, como fracasso, como a felicidade, como a infelicidade. E aí ele fala, voltando aí para o gráfico, ele fala o seguinte, ó. Primeiro, temos um vago sentimento de querer fazer algo. Depois, isso se torna um pensamento nítido. E o pensamento desperta a vontade. O pensamento conciliado com a vontade transforma-se em ação, que movimenta e distribui os materiais para o objetivo pensado. Assim, aconteceu na fabricação de aviões, de todas as demais máquinas, como também na construção de grandes edifícios. Qualquer pessoa compreende isso facilmente, mas quando se trata de questões tais como, presta atenção, viu? A prosperidade nos negócios, o destino do homem ou a maneira como são distribuídas as substâncias dos alimentos no corpo para tornar um corpo saudável ou doente, as pessoas esquecem-se de que é o pensamento de cada um que define o estado de tudo isso. E logo manifestam-se pensamentos negativos, preocupando-se com o agravamento de alguma doença ou com o envelhecimento. Devemos voltar a mente para o lado mais iluminado, cheio de saúde e vigor.
Isso tanto é verdade, né, que ele fala que a mente influencia nesse estado de saúde do corpo, tanto é verdade que existe um braço da medicina, que é a medicina psicossomática, que comprova cientificamente que todo pensamento, ele somatiza no corpo. E esse pensamento somatizado no corpo, ele pode manifestar como doença. Só que essa mesma medicina que fala que essa somatização de pensamentos que provocam doença, essa somatização de pensamento positivo, ou da fé em Deus, da meditação, ela também cura doenças, né? Olha só a influência de pensamentos na vida do homem. E aí? Vamos para o lado do pensamento positivo ou vamos para o lado do pensamento negativo? O pensamento pode influenciar em tudo na sua vida, na saúde, no seu destino, no seu empreendimento, na sua felicidade, na sua infelicidade. Você é dono do seu destino, que é o que a gente começou a falar lá atrás. E aí o que é bacana? Tanto é verdade isso, que a mente define o estado das coisas, lá na Sutra Sagrada me fez lembrar justamente dessa passagem. Segunda mente, segunda oportunidade, segunda necessidade, manifesta no corpo e no ambiente variadas situações. Segunda mente, segunda oportunidade, segunda necessidade, manifesta no corpo e no ambiente variadas situações. E aí, na própria continuação desse texto, na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, ele continua falando assim: porém, a vida em si não adoece, a vida em si não morre. Segunda mudança da mente, livremente podeis modificar vossa saúde e vosso destino. Segunda mudança da mente. Segunda mudança de vosso pensamento. Ok? E aí, convido você, dá uma olhada na tela. Pergunto para você, se você tiver um cartão de banco, por exemplo, um Black Infinity, para sacar o quanto quiser. Ele é um cartão, não é de crédito, tá? É um cartão só de débito. E você só pode sacar no banco de origem. Só que nele não tem escrito qual banco que é. Você pode sacar o quanto você quiser, mas não está escrito qual banco que é. Você ficaria feliz de ter esse cartão? Ah, Bruno, eu ficaria, porque no Brasil tem poucos bancos, né? Mas não é do Brasil esse banco. Pode ser de qualquer banco do mundo. Você ficaria feliz de receber esse cartão? Tem muito banco no mundo, né? Aí você coça a cabeça e fala assim, ficaria feliz, mas mais ou menos. Não teria muito efeito esse cartão, né? Porque tem banco pra caramba no mundo, e às vezes você não teria nem oportunidade de ir mundo afora, ir banco por banco, para poder ver se consegue sacar esse dinheiro, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o mestre Masaharu Taniguchi, ele fez uma analogia mais ou menos parecida, tá? O porquê que às vezes a gente não consegue fazer a mudança de pensamento. Na página 43 ele fala o seguinte, no subtítulo do texto, ele fala, para extrair a força infinita. Lê para mim aí. Se não soubermos que o depósito no banco está ligado a nós, não poderemos retirar o dinheiro. Somente ao nos convencermos de que temos ligação com a força infinita de Deus, poderemos extrair a força de Deus. Então, muitas vezes, às vezes a gente não consegue mudar a força do nosso pensamento para o lado positivo, para o lado bom,
não conseguimos mudar a nossa fé para um lado bacana, porque estamos presos ao mundo fenomênico, para as coisas que estão acontecendo. E as coisas que estão acontecendo no mundo fenomênico, as coisas que estão acontecendo na nossa vida, que às vezes é questão de pandemia, dívida, empresa fechando, perdeu o emprego, estou com um monte de boleto para pagar, eu estou preso nessas questões, nessas dificuldades, não consigo ver luz no fim do túnel, isso me dificulta enxergar além disso, estou preso nisso. E aí, o mestre Masaharu Taniguchi, ele fala, enxergue além disso. Põe a mão no bolso, no seu bolso tem um cartão Black Infinity. E aí, esse cartão permite você sacar o quanto você quiser para saldar todas as suas dívidas. E essas dívidas em todos os sentidos. Essa alegoria, ele fala o seguinte: volte os seus olhos para Deus. Volte a sua mente para Deus. Desde quando você nasceu, você já nasceu com esse cartão. Desde quando você já nasceu filho de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Só que no nosso dia a dia, nos nossos corre, a gente acaba esquecendo dessa nossa essência. A gente acaba esquecendo dessa nossa origem divina. E acaba se entretendo com o mundo terreno. E esquece de recorrer a Deus. Faz quanto tempo que você não ora? Faz quanto tempo que você não medita? Faz quanto tempo que você não estuda um livro? Não importa se você é da Seichunoye ou não, se você é de outra religião, estude o livro da sua religião, faça oração da sua religião. Faz quanto tempo? Mas ore confiando, ore tendo fé e espere a resposta de Deus. Mas não é espere de ore e vai deitar a dormir. Espere de tenha paciência de vir a intuição de Deus. Mas faça as coisas acontecer no seu dia a dia. Faça a sua parte no dia a dia, confiando em Deus. Entendeu? Já foi dado a você toda a capacidade. Você é filho de Deus. Você nasceu com cartão Black desde quando você nasceu. Você é filho de Deus. A capacidade está dentro de você. Olhe para dentro de você. Aqui ele fala algo bem interessante na página 45. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus ensinou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E ainda aduziu, o reino de Deus está dentro de vós. Na Sutra Sagrada é lembrado esse trecho, e fala o seguinte: o reino de Deus, somente reconhecendo um reino paradisíaco no interior, é que aparecerá o reino paradisíaco no exterior, como projeção desse reconhecimento. Somente quando eu reconheço o reino de Deus dentro de mim, é que aparecerá fora de mim o reino de Deus. E aí, como é que eu faço isso? Reforço para você, estudando, meditando, orando. Bruno, eu tenho dificuldade. Como é que eu faço isso? E aí é onde chega a dica. Está na sua tela. A partir agora de março, começa o New Ciclo de Estudo da Prosperidade da Seichunoye do Brasil. Uma oportunidade única de você aprender a prosperar. Aprender a prosperar. O ciclo de estudo da prosperidade da Seichunoye do Brasil,
ele existe há mais de 25 anos. Até 2019, ele chamava Ciclo de Estudo da Prosperidade da Seite no Noé do Brasil. Por conta da pandemia, em 2020, não teve a versão 2020, o modo normal, né? Não teve o modo presencial. A gente fez uma modalidade especial para alguns alunos que estavam inscritos. Como não teve a oportunidade de fazer o modo presencial, a gente fez o ciclo ON, que foi só uma modalidade virtual. E esse ano volta numa roupagem diferente, adaptado, né, à nova situação. E aí, esse ano, o ciclo ele passa a ser híbrido, tá? Ele não é só virtual. Ele começa a partir de março agora virtual, e a partir de maio e junho, ele começa as aulas presenciais. De acordo com cada localidade, ele começa a ser presencial, tá? Então, a partir de março agora, aula virtual, e maio, junho, começa as aulas presenciais de acordo com cada localidade. Mas, Bruno, o que é esse New Ciclo de Estudo da Prosperidade da Seite no Noé do Brasil? Vou explicar mais ou menos para você. Eu imagino que você que está assistindo a gente aí em casa, imagino que você já estudou numa sala de aula, né? Você aprendeu português, aprendeu matemática, aprendeu história, aprendeu geografia, aprendeu um monte de coisa na escola, né? B com A, Bá, B com E, Bé, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, né? Aprendeu um monte de coisa na escola. Mas, infelizmente, na escola, não tem nenhuma matéria que ensine a você a perdoar. Na escola, não tem nenhuma matéria que aprende a você, que ensine a você a viver em harmonia com a família. Na escola não tem. Na escola não tem nenhuma matéria que ensine a você o que é prosperidade e como a prosperar. Não tem. Não tinha. Agora tem. Essa escola se chama New Ciclo de Prosperidade da Seite no Noé do Brasil. Você vai aprender esses temas e outros dentro do New Ciclo da Prosperidade da Seite no Noé do Brasil. Você vai aprender o que é a verdadeira prosperidade, o que é a verdadeira riqueza. Tudo baseado na literatura da Seite no Noé do Brasil. Faça esse convite para você. E tem algo fantástico, além das diversas aulas, que é o diferencial para todo empreendedor na Seite no Noé. Ele tem um foco específico em executivos, empresários, empreendedores, autônomos, profissionais liberais, e que tem revolucionado as suas vidas profissionais, tá? E as suas empresas. No final do ano são vários relatos. Então, através das aulas, né, eles têm revolucionado suas vidas. Além dessas aulas, algo que revoluciona a vida desses alunos é o projeto Prosperidade, que eles vão colocar no papel qual é o norte da sua vida, qual o rumo as pessoas querem dar para a sua vida. Não à toa, o símbolo do New Ciclo desse ano é uma bússola. Qual é o norte da sua vida? Qual é o rumo da sua vida? Ficou com vontade? Entra lá no nosso site, está escrito aí, para você poder acessar, pegar mais informações e ver quais as localidades estão promovendo o New Ciclo esse ano, para você poder participar. No final dessa atividade vai entrar um videozinho divulgando o New Ciclo de Estudo da Prosperidade da Seite no Noé do Brasil, uma oportunidade única em você ficar graduado no assunto prosperidade. Fantástico, hein? Oportunidade única. Vamos lá.
indo pro finalmente aqui. E aí, já que estamos falando em pensamentos que influenciam no sucesso do empreendimento, a meditação Shinsokan, ela é fundamental para que isso aconteça. E aí ele fala aqui no livro um cuidado especial na meditação Shinsokan. Está projetado aí na tela. Ao se praticar a meditação Shinsokan, não se deve ficar fora de si, nem pensar em nada. Deve sempre desenhar na mente a imagem do mundo e do homem na sua perfeição e harmonia, e concentrar nela o espírito. A vibração do mundo da imagem verdadeira será então captada pelo seu receptor humano, e surtindo efeito, será realmente manifestado neste mundo o aspecto de perfeição e de felicidade. É preciso ficar na mente com clareza o estado que deseja. Então, a meditação Shinsokan não consiste em não pensar em nada, né? Eu confesso que eu demorei para entender isso, né? Quando eu comecei na Seichonoye, desde criança, né? Mas participar com afinco, tudo, começar a entender mesmo na minha adolescência, e aí começava a praticar a meditação Shinsokan, quando chegava naquela parte do silêncio, e eu ficava assim, o que é para fazer agora, né? E aí eu ficava meio confuso, né? Será que não é para pensar em nada? Muita gente pensa que não é para pensar em nada. Tem meditação que na hora do silêncio é para pensar em nada. O da Seichonoye não, a meditação Shinsokan não é para não pensar em nada. Ele fala que é para você gerar moldes mentais, é para você visualizar do mundo da imagem verdadeira acontecendo aqui no mundo fenomênico, a perfeição de tudo aqui, tá? Não é para você, voltando aqui à tela, né? Deve-se sempre desenhar na mente a imagem do mundo e do homem na sua perfeição e harmonia, e concentrar nela o espírito. A vibração do mundo da imagem verdadeira será então captada pelo seu receptor humano, nós, né? E surtindo efeito será realmente manifestada neste mundo. Ou seja, reforçando, você vai gerar o molde mental. Você vai se desligar do mundo fenomênico, que às vezes tem problema, tem um monte de defeito, um monte de dificuldade, vai visualizar do mundo da imagem verdadeira, que não tem imperfeição, que não tem dificuldade nenhuma, e vai imprimir o molde para que seja impresso aqui no mundo fenomênico, ok? Então, nada de não pensar em nada. Isso tem a ver com o pensamento. E aí, a última tela, ao se mudar do velho para o novo, ele fala o seguinte: muitas pessoas não conseguem progredir porque estão demasiadamente apegadas às coisas velhas. Acontece muito, né? Sempre pensei assim, sempre falei assim, sempre agi assim, né? Se você sempre pensa assim, sempre fala assim, o que você sempre vai ter na vida? Os mesmos resultados. Olha só que interessante. Para que você tenha coisas diferentes, eu tenho que fazer coisas diferentes, tenho que pensar diferente, né? Então, não tem problema você pensar diferente. Mas o mestre Masaharu Taniguchi, ele faz uma ressalva, né? Não é para você também abrir a esmo dos seus pensamentos antigos, né? Ele fala assim, ó: se forem descobertos novos e mais aperfeiçoados métodos, devemos ter a coragem de largar resolutamente o apego às coisas velhas e mudar para essa direção melhor. Entretanto, seria pouco recomendável mudar de pensamento a torto e a direito, levianamente. Quem joga fora as coisas do passado como se jogasse um sapato velho, sem sentir o mínimo de gratidão pelos benefícios recebidos, não conseguirá progredir. Não se deve mudar para as coisas novas simplesmente por capricho, por moda, né?
por comodismo ou por volubilidade. E aí na tela ele dá a fórmula para você poder mudar de pensamento. O correto seria mudar para uma coisa nova após examinar bem a sua constituição, o seu feitio, a sua eficiência, o seu ponto forte, e após ter a certeza absoluta de que em todos os pontos ela é superior à outra, levando ainda em consideração o fator econômico para poder usá-la. E aí você muda o seu pensamento, ou seja, fazer uma consideração. Não precisa ficar apegado ao seu pensamento antigo. Ok? Se abra para o novo. Lembra da música do Raul Seixas? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aí você fala assim, poxa, Bruno, escutei você durante 50 minutos para você cantar no final. Não termine assim. Não, não vou terminar assim. A mensagem final é uma oração bem bacana, que tem tudo a ver com o nosso estudo, que é uma oração para receber ideias de Deus, que tem tudo a ver com o que a gente estudou, com o momento que a gente está passando, com receber pensamentos de Deus, principalmente sobre receber pensamentos de Deus, tá? Eu já falei isso em outras atividades nossas. Às vezes você não sabe o que pensar, não sabe qual caminho seguir, e inclusive ele fala algo parecido nessa oração. Eu sempre dou essa dica. Não sabe o que pensar? Faz a seguinte pergunta: Deus, como é que você pensaria, como é que você não, né? Como é que o Senhor pensaria no meu lugar? Deus, como é que o Senhor pensaria no meu lugar? Como é que o Senhor falaria no meu lugar? Como é que o Senhor agiria no meu lugar? Sabe o que é mais fantástico dessa pergunta? É que você sempre terá a resposta. Essa é a maior prova que a sua natureza é divina. Essa é a maior prova que você e Deus são um só. E tenha a coragem de colocar essa resposta em prática na sua vida. Você vai perceber a revolução que acontecerá na sua vida. E aí, como eu falei, eu vou ler essa oração que está nesse livro que é fantástico, Minhas Orações. Tem a oração para tudo aqui. Tem oração que traz o amor de volta em 5 dias. Tem oração para curar unha encravada, para conseguir emprego, curar os vícios. Tem oração para tudo aqui, tá? E, como eu falei, vou ler a oração que tem muito a ver com tudo o que a gente falou aqui. Oração para receber ideias de Deus, página 132. Para receber ideias de Deus, para receber boas ideias de Deus, devemos orar com humildade. Feche os olhos ou fique em posição de oração e repita mentalmente: Deus tem sempre as melhores ideias. Deus tem sempre as melhores ideias. Ó Deus, fazei com que eu realize tudo conforme vossos planos. Dai-me aquilo que julgardes conveniente. Orientai-me com vossa sabedoria, para que eu corresponda ao máximo à vossa vontade. Utilizai-me para manifestar vossa glória. Colocai-me onde desejais. Tornai-me útil para realizar vossos planos. Estou em vossas mãos. Girai-me como uma roda para o lado que desejardes. Não desejo viver conforme minha vontade. Eu desejo viver conforme vossa vontade.
Ó Deus, orientai-me hoje também com vossa sabedoria. Fazei-me conhecer vossa vontade. Que o vosso pensamento seja meu pensamento. Que o vosso amor seja meu amor. Que eu seja o seu instrumento para realizar vossa vontade. Ó Deus, tornai-me altamente inspirado para que hoje também eu possa viver segundo a vossa orientação. Permita-me captar vossas ideias e aplicá-las no meu cotidiano. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado.